É porque é o seguinte, o Botafogo, o Fortaleza não é uma SAF. É bom a gente deixar isso bem claro. É um clube empresa, é diferente. A forma de lidar é diferente. O clube SAF é de uma maneira simplificada, ele tem a grosso modo ele tem um dono. Sim. Entendeu? Se acontecer alguma coisa, é o dinheiro dele ali, entendeu? Sim. Por exemplo, o Fortaleza tem um CEO, né? Um clube empresa, ele funciona como uma empresa. Sim. Então, existem algumas diferenças, mas o que eu estava dizendo é que eu acho que o futuro, por esses problemas de corrupção, amadorismo, infelizmente, os clubes ou virão SAF ou vão acabar. Nós temos aqui em Ribeirão Preto um exemplo. Uhum. Entendeu? Então, ou o clube, ou alguém vai lá, alguém com grana vai lá e compra o clube e investe nesse clube. Eu acho que vão virar grandes franquias, entendeu? Que muitas vezes vão até passar de dono, vai ser normal isso no futuro. Na minha opinião, né? Não sei se... Mesmo os times com grande torcida de massa, como é o caso do Corinthians, Flamengo, Palmeiras, você acha que é uma realidade que não tem como escapar? Então, ou esses grandes clubes eles têm que continuar sendo bem administrados. Se não, eu vou dar um exemplo. Ok. O Corinthians bem administrado. Ele tem uma capacidade de receita. Pelo amor de Deus. Ele coloca 44, 45 mil pessoas por semana no estádio. Sim. Aí eu faço uma pergunta. Como conseguem quebrar um clube? Como o Corinthians não consegue administrar suas finanças? Como? É muito amadorismo. É o que a gente pode dizer, né? Não temos prova, mas... Você acha que é simples, por exemplo, equilibrar as finanças e tudo mais? Porque a gente sabe que o futebol é um meio... Não é simples, então, não é simples. Você quer contratar um cara, você tem que molhar a mão de um, de outro, e trazer um jogador de brinde do mesmo empresário, porque aquele empresário tem outras propostas, porque você vai ganhar, porque ele vai vender o jogador pra você, aí você tem que dar um a mais aqui, algum esquema aqui. Futebol é um meio muito sujo, cheio de esquema. E você que se interessa por isso deve saber até melhor que eu. Então, você acha que é tão simples assim você limpar a casa, entre aspas? Não é simples, não é simples, porque você tem que mexer com algumas coisinhas bem complicadas. Porque tem muitas dívidas que são antigas. Muitas dívidas. O Corinthians deve na casa do bilhão, mas a maioria é tudo dívida antiga, de outras gestões. É muito pepino para resolver ali. Porque começa assim... o clube precisa ter um administrador que consiga ser um bom negociador. Começa por aí. Ser um bom negociador, porque aí você tem que mexer com a paciência da torcida, porque por um bom tempo o clube não vai ganhar nada. Então. Entendeu? Tem que ter paciência. Aí eu uso o exemplo do Flamengo. O Flamengo passou por... Verdade. O Flamengo devia muito. Por maus bocados. E conseguiu. E o presidente foi honesto na época, né? A gente foi. Eduardo Bandeira de Melo, né? Bandeira de Melo. Em 2013 começou a arrumar. Então dá. A gente consegue fazer. Sim. Se o Flamengo... As informações que eu tive é que devia muito. Sim. Entendeu? E conseguiu, e hoje é uma potência. Quando chegou em 2013, ele falou abertamente também, ele falou, a gente não vai investir nada em 2013, 2014, vão ser 2 anos... Tem que subir. Que a gente só vai se manter na primeira divisão e os investimentos vão vir a partir de 15. Esses 2 anos são só para equilibrar as finanças, ele deu um aporte de milhões, porque ele era milionário também, não é comum isso acontecer. Ele deu um aporte de milhões, depois pegou de volta, mas enfim, ele emprestou ali milhões. Então assim, ele também, ele deixou muito claro, a gente vai sofrer esses 2 anos, a gente não vai contratar ninguém, os jogadores que vão vir é tudo por empréstimo e tudo mais, sem custos, e foi isso, a gente sofreu em 13, em 14 quase caiu, mas colhemos os frutos depois, e aí tem que ter essa paciência, né, de você passar 1 ano, 2, 3, de repente sofrendo, o torcedor não aguenta, a gente vê o Palmeiras hoje, perde um jogo, ninguém presta, né, imagina 2 anos, 3 anos, pra reconstruir, né, assim, não é fácil. Não, é bem complicado, então por isso que nós estávamos falando, é muito complicado. Sim. Você mexer com a paciência da torcida, eu fico olhando a paciência do corintiano hoje, Nossa. Eu fico pensando, já pensou se realmente eles estivessem trabalhando
Sim. Pra realmente consertar o clube, pra realmente colocar tudo em ordem, pô, será que os caras teriam paciência? Eu me faço essa pergunta, só que ou eles fazem isso, ou infelizmente o futuro do Corinthians eu temo muito. O torcedor, ele não entende, porque ele fala assim, pô, meu time ganhou, o Corinthians ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro, nessa bagunça, a gente pode ganhar de novo. O torcedor não quer saber, ele não quer casa organizada, né? Mas o problema é que uma hora a conta chega, André. Infelizmente a conta chegou, porque tenebroso. Série B. Eles fizeram um estádio extremamente luxuoso. Sim. Por exemplo, você, se eu não me engano, você foi? Eu não. Você não foi? Não, ele foi. Ele foi? No estádio do estádio? Eu fui pra um evento lá, mas eu não cheguei a ir em jogo. Assim. Não foi no banheiro ver o mármore? Nada. As telas planas, finas. Tô brincando. Mas as informações que a gente... Não, eu tô brincando. As informações que a gente tem é que é um estádio muito luxuoso. Sim, sim. Então aí a gente fica perguntando, mas tem a necessidade de ser tão luxuoso? Entendeu? De se gastar tanto dinheiro? Então, não, eu acredito que não. Eu acho que dá pra fazer um estádio. Eu vi a Juventus da Itália, Juventus de Turim, claro, obviamente. Eles fizeram um estádio muito mais... Eu não lembro de números da época, tá? Mas se não me falha a memória, exemplo, a Juventus de Turim gastou 250 milhões de reais e o Corinthians 1 bilhão de reais. Certo. A Juventus de Turim, ela conseguiu fazer um estádio muito mais barato, claro, mais modesto também, mas que agradou torcedores e tem lotação máxima também nos jogos. O Corinthians, como você falou, optou pelo luxo e assim, é uma conta que foi não só do Corinthians, né? Onerou o Estado. Onerou, exatamente. É uma dívida altíssima, uma dívida hoje impagável. Parece que é, né? Parece que Como sim. que vai pagar uma dívida de bi? É muito grande o custo. E parece que eles vivem na ilusão de não, sabe, traz jogadores caros, não paga salário de maneira correta, não paga no dia. Então isso é complicado, né? Então a conta vem, a conta chega. As pessoas achavam lá acho que foi em 2012, né, que eles foram campeões. Sim. Então, 2012. Aí é só felicidade, mas a conta chega, nós temos que trabalhar dentro de uma realidade. E nós demos vários exemplos. Quando você trabalha com honestidade, trabalhando com a verdade, olha, não dá pra gente fazer isso aqui nesse momento, não dá pra trazer, não vai dar pra trazer o Ronaldinho Gaúcho da vida aí, né? Depende. Quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho já parou faz muito tempo, mas só como exemplo. Não dá. Nós não temos dinheiro para isso, entendeu? Mas vamos trazer alguém que está dentro da nossa realidade, entendeu? Vamos trabalhar com a base. Por que os clubes não trabalham com a base? A grande maioria não investe, não sei.